que vivem nas ruas são consideradas pela maioria da população moçambicana dementes, mas nem sempre se trata de perturbação mental. Na edição de hoje, vamos falar de história de pessoas que foram arrastadas para as ruas por razões diversas. Boa noite, bem-vindo à grande reportagem. Estou nas ruas por causa da droga que eu consumo. Tenho 19 anos de idade. Vivo na rua porque não tenho outra coisa para fazer ou não tenho uma oportunidade de trabalhar. É um problema antigo, mas nos dias que correm tornou-se quase normal ver pessoas que vivem nas ruas catando lixo para ter o sustento. Como prova disso, a grande reportagem de hoje retrata histórias de jovens moçambicanos que saíram do convívio familiar para se tornarem indigentes. Vários estudos sugerem que a situação da mendicidade está associada ao processo de exclusão social, mas vai além de simplesmente sair de casa. A exclusão resultante da ocupação do solo urbano, que por estar baseada na lógica capitalista de apropriação privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não dispõe de renda suficiente para conseguir espaços adequados para habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como moradia. Mas, ao cavarmos a fundo esta situação, constatamos outras interpretações. A orfandade foi um dos fatores que arrastou Salve Timóteo, jovem de 19 anos de idade, para as ruas. Salve conta que depois que perdeu o pai, ficou sem quem o sustentar. Tenho 19 anos de idade. Vivo na rua porque não tenho outra coisa para fazer ou não tenho uma oportunidade de trabalhar ou que as chances aqui no nosso país são muito escassas. Só consegue aquele que tem. Nós que não temos, acabamos assim mesmo, fazendo reciclagem, apanhando latinhas, garrafas, não sei o quê. A vida é assim mesmo para nós. Então, meu pai perdeu a vida, minha mãe teve uns problemas com polícia, não polícia, então acabei ficando desamparado. Terminei a escola, pelo menos consegui terminar a escola, só depois de terminar a escola é que já não deu para seguir em diante, fiz até a 12ª classe. Filme de terror é como o jovem caracteriza sua sorte no dia em que o céu registra uma precipitação anunciando a chegada de chuva. O motivo é que a nossa fonte relata sofrer de maus tratos por parte dos proprietários e seguranças de algumas lojas na tentativa de encontrar um esconderijo. Quando chove é um filme de terror mesmo, principalmente se não falo de muito longe, ontem mesmo, quando choveu, nem dormi praticamente, porque quando eu durmo é um sítio ao relento. Então, quando chove, esses guardas desses estabelecimentos de indianos, não sei o quê, quando vê mesmo que está a chover, você corre, vai para ali com 2 mantinhas e lençóis para peço para dormir, só passar essa noite só. Negam-nos, insultam, sai daqui, não sei o quê, dão muitos nomes. Então, é muito complicado. Eu praticamente não dormi ontem. Acabei me sentando ali porque ele negou mesmo de eu estender e dormir ali. E da maneira que estava a chover, nem para sair para procurar outro sítio, não tinha como. Amanheceu sentado, porque começou a chover, achei lá para as 3, 4 mesmo. Daquela hora até diante não dormi mais. Para o sociólogo Albino Forquilha, a maioria dos mendicantes não está nesta situação por vontade própria, considerando que o grupo carece de ajuda. As pessoas que vivem na rua ou vivem, supondo, sua vida de mendicidade, digamos assim, elas podem ser caracterizadas como pessoas, se calhar, algumas podem dizer que são preguiçosas, outras podem dizer que, não estão bem de cabeça. Há muitas coisas que, dependendo do conhecimento de cada um, pode dizer. Mas há, de facto, um facto que é real, que as pessoas que vivem na rua
como mendigos, precisam da nossa apreciação como pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam efetivamente de uma ajuda da nossa parte, porque haverá várias razões, algumas profundas, de que elas não são responsáveis, que causam de facto esta vida de mendicidade. Portanto, uma delas é mesmo a disfuncionalidade das famílias, a degradação das famílias, a incapacidade, portanto, de assegurar uma estrutura própria que possa conter e criar uma certa resiliência a tantos embates e choques sociais que existem nas famílias. Portanto, estes são aspectos fundamentais da mendicidade. Mas pode haver outros assuntos também associados, como é o caso de problemas mentais, não é? Mas se nós formos a reparar as pessoas que temos visto na rua, é rápido perceber que esta pessoa não tem problemas mentais, esta pessoa sabe exatamente o que faz, não tem outra condição, não tem outra saída e optou por fazer-se à rua e andar a fazer pedidos. Mas para além desta situação da família que se calhar não consegue se estruturar de tal forma que enfrente esses problemas, temos também a questão, portanto, de toda uma comunidade, não é? Que não está preparada para poder conter, para poder criar uma certa resiliência, ou numa linguagem própria chamaríamos aí, portanto, aqueles fatores protetores. Fatores protetores são todos aqueles que, de alguma forma, combatem ou lutam contra as adversidades, podem ser elas psicológicas, físicas, etc, etc. Portanto, a comunidade às vezes não está preparada também para poder lidar com esses assuntos. Já estou mesmo no interior deste contentor de lixo, onde queremos mostrar passo a passo como é que esses moradores conseguem encontrar um ganha-pão. Vamos olhar o processo. Ele encontrou um plástico, não é? E no plástico tem... Já tem mais garrafas. Então, vamos juntando. Depois junto tudo no mesmo sítio. Depois já quando chego lá onde vou reciclar, separo tudo. Então temos aqui as garrafas PET. Temos Tem mais uma garrafa. garrafas PET. Escolhendo, vendo se a mãe apanha também uma coisa para comer. Outro vasculho aqui. Se aparece também mais um plástico, uma garrafa. É aqui onde vou meter. Vocês não são sujeitos a feridas, não encontram objetos cortantes? Sim, muitas vezes, até mesmo aqui tem uma ferida que acaba de curar, que cortei com lata, uma lata já aberta, tipo esta aqui. Tipo esta aqui, então eu ali no processo de procurar, não procurar, acabei encontrando aquela lata e me cortou. De encontrar garrafas PETs que servem para dar uma forma de sustento, os jovens também conseguem tirar alimento. Aqui vou recolher tudo. Epa, tem a proposta, não estás comigo. Vamos comer juntos o bolo. O jovem encontrou um bolo, né? Nesse contentor de lixo, onde algumas pessoas de boa fé conseguem conservar alguns alimentos. Aqui encontramos uns bolinhos, né? Que consigo perceber que estão em boas condições. Uma vez que estou aqui com o jovem nesse contentor a ajudar a encontrar alguma coisa para enganar o estômago, vou desta forma provar, né? Está em perfeitas condições. Esta é a vida das pessoas que vivem nas ruas. Conforme relatam, são sujeitos a insultos, são sujeitos a maus tratos devido às condições que eles se encontram. Com imagens de Fernando Maluani, Onilávia Balate, FTV, para grande reportagem. Viver na rua tem sido um espaço de várias vivências de quem por lá se encontra.
conhece a história de 2 jovens que fugiram de casa por conta do vício de drogas e quem tem a sua vida ligada à mendicidade. E como já referi, acompanhe a história de jovens moçambicanos que foram arrastados pelas ruas pelo vício de drogas. Mas antes, observamos uma curta pausa. Voltamos já, não saia deste lado. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas ao som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Voltamos para o segundo bloco da grande reportagem de hoje, onde nesta reportagem trazemos depoimento de jovens que entraram no mundo das drogas e terminaram nas ruas da cidade de Maputo. Diferente do Salve, Raul Timb, que vive na rua há mais de um ano, revelou à nossa equipe de reportagem que fugiu de casa para sustentar o terrível vício de drogas, um caminho de difícil regresso que foi motivado por suas amizades. Hoje em dia estou nas ruas porque por causa da droga que eu consumo. Estás há quanto tempo a ver na rua? 2 anos. Começaste quando a consumir drogas? Em droga comecei a consumir quando comecei a conhecer os amigos na escola. Aquele tempo dessas coisas de suega, quando apareceu aquilo aqui em casa. Com quantos anos? Com 19. Agora tens quantos anos? Agora tenho 23. Hei de fazer 23 em novembro. A minha família, a minha mãe me quer muito, sim. Até vem aqui, porque ela vem levar roupa, tem banca de roupa lá em Xaixai. Ela quando vem aqui me diz, vamos para casa. O estilo de vida que aquele adulto tem lá na rua, nós sabemos que esse tal adulto também pode ter passado a sua infância toda na rua. O estilo de vida que ele carrega é um estilo de vida, digamos, reprovável socialmente. Estamos a falar no caso de consumo de substâncias psicoativas, consumo e abuso de substâncias psicoativas. Então, o que acontece é que no círculo de amizade, no círculo de vivência, aquele ato de consumo de substâncias psicoativas, digamos, a falta de respeito aos demais, constitui um comportamento normal, um comportamento naquele grupo aceito. Um comportamento que naquele grupo é aceito. E o que acontece? Este miúdo, ou essa criança aqui, vem se inserir naquele ambiente para ser bem aceito, digamos, para ser considerado como membro integrante da equipe,
falo da equipe dos próprios moradores de rua, ele precisa praticar aqueles atos, ele deve ser igual ou melhor que eles. O que acontece? Se alguém sai, vai ver na rua numa primeira instância, a primeira coisa que acontece é que ele fica sem saber onde se abrigar, e de certa forma pode vir a querer se abrigar ao lado dos que já estão nas ruas. E o que acontece? Normalmente, quando a disputa de território não é apenas algo que acontece entre animais, acontece também em seres humanos. Os moradores que estão lá há mais tempo na rua podem não querer ceder o espaço para ele. E para ceder o espaço para ele, de certa forma, eles precisam com que ele faça alguma coisa. Algo assim de benefício, algo de troca. E por vezes pode ser o quê? Ele manda a ele, vai lá roubar aquela coisa, vai lá subtrair aquele objeto, vai lá vandalizar aquele carro, vai lá fazer qualquer coisa, mas ou me traga jantar. Me traga jantar. Ok, se me dizem a mim, me traga jantar, eu estou na rua porque nem dinheiro tenho. O que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é sair para roubar, para depois te agradar. E tendo te agradado, eu já faço parte do seu grupo. Primeiro fiz o quê? Feri um princípio, que é questões de subtração de objetos sem a permissão. Torna-se o quê? Um choque psicológico para aquela pessoa. Primeira coisa é que sai de um lar em que tinha proteção dos pais, de certa forma, se for o caso, tinha proteção dos pais, tinha pode não ser, digamos, toda a refeição completa, mas tinha uma refeição, pelo menos tinha uma refeição sem precisar ter muito, sem precisar se, digamos, sacrificar muito. Mas aqui na rua ele deve se virar sozinho. Então, isso traz, de certa forma, um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio, digamos, psicológico nessa criança. O que se espera desta criança? Não se espera um adulto saudável, porque a expectativa, o foco dessa criança é de ser melhor em relação ao outro morador de rua. E porque a venda de produtos psicoativos chega a ser caro na província de Gaza, a sua zona de origem, Raul decidiu viajar para Maputo para sustentar o vício. Não posso ir para lá em Xaixai porque essa droga está cara, aqui é 50. E eu não é porque não quero deixar, preciso, essa droga tem dores. Outro pensamento, por pena da minha mãe, porque eu vejo que a minha mãe nunca me mandou embora, não. Eu sinto pena dela porque ela fala e já tem tensão. E já eu me afasto, penso que ela vai relaxar. Vida aqui na rua dói muito. Apesar deles perambularem, o corpo não deixa de padecer. Os sacomãos falam das dificuldades que enfrentam em conseguir qualquer coisa para enganar o estômago e a falta de consideração por parte de profissionais de saúde nas unidades sanitárias. Quando nós estamos doentes, paramos de andar no escondetor porque não conseguimos andar. Paramos aqui na rua, pedimos 10-10. Nos hospitais não é fácil ter acesso. Nós, moradores de rua, não é nada fácil. Não é barulho atrás do barulho. Podes ficar lá todo dia só olharem para ti. Eu próprio tive um amigo que foi atropelado há 2 meses atrás. A minha frente, a fazermos isso aqui mesmo, para andarmos aqui, não sei o que, ele andar deste lado ou daquele lado. Só que não sei o que aconteceu, ele estava a atravessar para vir ter comigo. Epa, aquele carro bate-lhe ali, pá. Quando aquele carro bate, aquele carro acho que queria fugir, só que como era hora de ponta, tinha engarrafamento, não conseguiu fugir. E quando corremos ali, pegamos a ele, por sorte não foi nada grave, só teve umas escorregações, não sei o que, mas ele desmaiou. Tentamos levar ele, metemos ele no carro. Ele, aquele senhor, nem queria levar aquele jovem ao hospital, tirou 200 meticais, disse apanhem Chopela, levem ele ao hospital. Eu hei de vir para lá ver como. Nós dissemos não, como? Você que ele atropelou, você tem que se responsabilizar. Ele não, pega lá esses 200, não sei o que, negamos nós. Tirou mais 300 meticais, total ficou 500, disse levem ele ao hospital, não sei o que, nós não. E agora quando já encheu da estação de pessoa, até começaram a bater, até por causa de fazer esses gestos. É que ele não pode fazer, uma pessoa mesmo desmaiou, todos nós ficamos assustados, até pensamos que ele morreu ali o que. Mas graças a Deus quando chegamos no hospital, depois correu tudo bem. Assim terminou o tratamento lá no centro, já medicamentos deles ficavam lá, não sei o que ia tomar.
Tal como Raul Timbe, Jonas também fugiu de casa para alimentar o consumo de substâncias psicoativos. Através de droga, já ver, eu consumia droga, trabalhava, mas quando me meti na droga já comecei a roubar, fiquei preso, já ver, por roubar, fiquei preso 2, 3 vezes. Já é quando vi que não vale a pena, estou a sofrer, não vou acabar por morrer, perdi muitos amigos. Outros moraram na cadeia, outros moraram aqui fora por roubar. Eu prefiro que vale a pena arranjar outra maneira de procurar dinheiro. Assim consigo pouco que consigo fazer durante o dia, mas já não arrisco por mexer coisas de pessoas ou querer roubar. Desde quantos anos? Tenho 35 anos de idade. E estás há quanto tempo a viver na rua? Estou há 3 anos. Vamos observar uma curta pausa. Voltamos já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como o meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Voltamos para o terceiro bloco da grande reportagem de hoje. Apesar das dificuldades enfrentadas por esses sacomãos, sonham em voltar para casa. Para o psicólogo Ercílio Maus, existem vários fatores que contribuem para a mendicidade, sendo que, na maioria destes, impulsionados pela pobreza e problemas sociais. Bem, fatores que são por detrás da mendicidade são, digamos, há muitos pontos que podem ser levantados, mas é que salientar alguns fatores principais, que é o primeiro caso, em questões sociais. Questões sociais, de certa forma, quando a sociedade, ou digamos, quando o lar, todas as pessoas nascem de um lar, todas as pessoas partem de uma família, que em termos psicológicos nós chamamos de grupo de apoio primário. Então, quando o grupo de apoio primário não favorecer, digamos, a boa convivência ou uma convivência harmoniosa, o que acontece? O indivíduo que é vitimizado pelas más ações da sociedade ou do grupo de apoio primário, que é a família, acaba saindo de casa. Esse é o primeiro fator que eu estou a deixar cá ficar. O segundo fator pode ser mesmo questões econômicas, a pobreza, neste caso, pobreza. E quando as condições na família não favorecerem, digamos, pelo menos o sustento básico, alguns autores definiam pobreza como
como, digamos, um nível que a pessoa pelo menos consegue satisfazer as suas necessidades básicas. Mas há uma situação que já chamam de miséria. Miséria é a própria dificuldade de satisfazer as necessidades básicas. Estamos a falar que, mesmo para ter um pão diário, ser uma dificuldade imensa. Então, nesta situação, a pessoa acaba já saindo às ruas. E o que faz as ruas? Voltamos àquele conceito de mendigo é quem vive na base de esmola. Então, se as ruas, vai pedir ajuda. Então, este é o segundo fator que estou a deixar cá ficar. Mas há um terceiro fator, que é um fator mesmo psicológico ou psiquiátrico, que tem a ver mesmo com perturbações mentais. A pessoa que estamos a falar, que já estamos a excluir, o primeiro fator que é o desequilíbrio social, maus tratos, e já estamos a excluir outro fator que é a pobreza. Mas mesmo assim, a pessoa acaba saindo de casa para viver às ruas. Aí entramos para o terceiro fator, que é um fator psicológico ou psiquiátrico. Há certas doenças como... vamos usar a doença que normalmente é falada, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia faz com que, dependendo do nível em que a pessoa, dependendo do nível de cometimento da própria patologia, a pessoa pode sair de casa e perambular por aí na cidade ou em qualquer rua. Então vamos deixar ficar esses três fatores, que é um fator psicológico, outro fator social, outro fator econômico. Então esses três fatores podem influenciar com que a pessoa seja dependente, ou digamos, saia do abrigo familiar. Forquilha vai mais além ao afirmar que os pais deviam ser mais vigilantes na educação dos filhos, construindo uma relação entre ambos para que os mesmos não abandonem o convívio familiar. Mas, na última instância, temos toda uma sociedade, não é? Falamos de uma sociedade ligada ao seu Estado, não é? O Estado tem que ter condições, tem que ter instituições apropriadas que prevê esse tipo de situações e, quando ocorrem, portanto, possam diagnosticar e dizer propriamente de que se trata, não é? Porque logo à primeira vista para nós é um mendigo, logo à primeira vista para nós é uma pessoa com problemas mentais, mas especificamente para que nós possamos seguir, digamos, a um tratamento, para que possamos seguir, digamos, a qualquer processo de reintegração da pessoa, precisamos de entender primeiro claramente o problema. Portanto, se nós pudermos detectar que se trata efetivamente de uma degradação da família, de uma proteção social dentro da família que falta àquele jovem, àquele idoso, àquela pessoa, nós aí já temos ferramentas, ou podemos dizer, já podemos começar a projetar ferramentas que possam resolver o problema. Se nós formos a perceber que o nível do problema da pessoa não é um problema primário, já é secundário. Secundário, refiro-me ao nível em que já é necessário, digamos, um diagnóstico sério, clínico, pode ser, e aí então sabemos a quem ou aonde temos que dirigir essa pessoa. Mas também depois de um diagnóstico clínico, temos outra fase, que é a terciária, que é aquela que praticamente faz uma estabilização, uma cura permanente. E isso significa que o Estado tem que estar preparado com instituições adequadas para responder a essas questões. Mas o assunto fundamental mesmo de todas as sociedades que procuram prevenir esses aspectos é criar uma sociedade ou construir uma sociedade capaz de lidar com esses assuntos. Lidar no sentido de preveni-los. Como preveni-los? Nós precisamos de ter, portanto, famílias estáveis, não é? E para se ter famílias estáveis, precisamos de ter uma sociedade que cria condições estáveis também para essa sociedade. Vai reparar que, se estamos na cidade, nós vimos mais este problema de mendicidade do que no campo. Não porque no campo não exista, mas no campo as pessoas estão afastadas umas às outras. No campo a pessoa não pode ir parar numa estrada para fazer pedido, porque sabe que se calhar durante o dia passam 2, 3 pessoas só ali, não é? E na cidade há uma aglomeração. Mas quer dizer, no campo também existem esses problemas, mas no campo as pessoas são muito cooperativas, quer dizer, porque a pessoa que para numa avenida como a 24 de Julho, ninguém conhece de onde é que vem, de que bairro vem. E no campo é fácil, é identificável que este aqui é da família X. É? Então as pessoas são mais cooperativas, são mais protetoras.
não é? Mas na cidade, portanto, passa tanta gente e aí há tantos outros que têm capacidade, outros tiram uma 500, tiram dinheiro, então aí isso também fortifica um pouco a situação de quem está a tentar resolver o seu problema, acreditar de que estou a encontrar aqui alguma solução. Portanto, o que é que nós mesmos precisamos como forma de proteção é que tenhamos estados que dão empregos não precários, ou instituições, ou digamos assim, um Estado que permite que, olha, os jovens quando crescem tenham alguma capacidade para trabalhar, porque a partir do trabalho, os sonhos destes jovens na construção da sua família vão ser concretizáveis, mas com alguma estabilidade. Este é o primeiro problema, porque nós podemos, estudos indicam que nós temos um grau praticamente de divórcio muito alto. Primeiro, os casamentos formais não são muito, digamos, não são muito feitos em Moçambique. Casamentos formais, mas nós estamos casados tradicionalmente, sempre temos uma esposa e não temos depois uma estabilidade às vezes resiliente do ponto de vista de enfrentar os conflitos que acontecem. Nós temos filhos que ficam sem pais, ou pelo menos os pais abandonam. Temos, vamos lá dizer, as famílias que nós temos agora alargadas já não aceitam assim de ânimo leve buscar aquela criança para ficar com ela e cuidar, e acabamos tendo muitas crianças que não conseguem manter-se em casa porque não há condições ou porque buscou uma madrasta que não quer lidar com aquela criança que não saiu da sua ventre. Essas situações todas podem colocar crianças na rua. Mas o outro problema também é, digamos, uma proteção muito excessiva. Quando nós protegemos tanto uma criança e às vezes colocamos programas muito excessivos sobre ela, ela pode abandonar a casa também, porque vai comparar com as brincadeiras que gostaria de fazer, não está a conseguir, porque em casa há programas muito ligados e apertados. Também isto pode se constituir em peso para aquela criança, para aquele adolescente, e pode abandonar a capital. É preciso também equilibrar estes aspectos. Portanto, estes são os assuntos fundamentais que eu noto que são problemáticos, não só para Moçambique, mas para muitos países. Vai ver, se nós formos a reparar a países estáveis, por exemplo, vamos encontrar problema de mendicidade também a existir, mas muito reduzido, não como o nosso, porque eles têm condições para estabilizar as famílias, eles têm condições até para levar os idosos. Nós tivemos no tempo colonial os idosos para um centro em que aquele filho que já tem a sua família também não seja subcarregado praticamente por este pai, porque o Estado já responde por ele num centro de idosos. O filho só pode sair em fim de semana, outro dia, ir visitar o pai, conversar com ele, querendo pode buscar para casa 2, 3 dias e o devolve. O Estado ou as instituições já tomam conta daquele idoso. Mas também há pressupostos, não só porque esse Estado tem capacidade, mas também por ser que o próprio idoso produziu no passado o suficiente para garantir até a sua condição social, porque os vão para o lar do idoso são aqueles que não podem ficar sozinhos, mas os outros podem. Portanto, esse tipo de estruturas é que nós ainda não somos no nosso país, não temos essas condições e fazem com que tantas crianças, de facto, tantos adolescentes, tantos jovens e, no fim, idosos se tornem, portanto, mendigos na rua, e nós passamos aí a ver isso. Outro fator, se calhar em Moçambique é importante que se diga isso. Em Moçambique nós tivemos o conflito armado. Não é? O conflito armado também trouxe muita gente para a cidade, procurando proteção, e as pessoas ficaram cá, as cidades saturaram-se, não havia condições de empregabilidade. Pronto, isto criou outro problema de mendicidade, mas também de criminalidade, não é? Portanto, esses são assuntos, são fatores de facto muito de risco para o nosso país e que não tiveram uma resposta adequada por parte do Estado. Mas outro ainda ligado a este conflito armado, como disse, nós tivemos muitas crianças envolvidas em conflito no nosso país, muitas crianças mesmo, cerca de 13%
da desmobilização em 93, 94, incorporava crianças que entraram no conflito com menos de 11 anos. Não é? E quando chegou o tempo de desmobilização, eles não podiam receber formalmente uma desmobilização porque tinham abaixo de 18 anos. Portanto, reconhecendo aquele grupo todo, se as Nações Unidas tivessem desmobilizado oficialmente, então o governo moçambicano estaria a aceitar que recrutou crianças. Isto é um crime, portanto, ao nível do Conselho das Nações. Então Moçambique não fez, mandou apenas aquelas crianças irem para casa, procurarem famílias. Estas crianças não foram à escola, foram envolvidas em conflito armado. Algumas ficaram em periferia das cidades, ou mesmo nas cidades. Algumas crianças, sabemos aqui, eu conheço pelo menos algumas, comecei a trabalhar nesses assuntos em 94, 95. Portanto, algumas crianças que estavam na rua naquela altura, até hoje conheço alguns, já são pais de família, já tem cá em Maputo. Não é? Estas crianças, ninguém, podemos fazer estudos vários, mas ninguém algum dia já criou, digamos, alguma capacidade protetora. Não sabemos como cresceram na rua, mas que educação têm essas crianças? É mesmo aquela da rua. Qual é essa da rua? Não é? Essas crianças depois casaram com outras crianças da rua também, têm crianças também, portanto, como é que vivem essas crianças? Portanto, este é o problema grande, e não digo sem Maputo. Se for a reparar no Chimoio, cidade de Chimoio, em Quelimane, na Beira, hoje em dia em Cabo Delgado, pelo menos as capitais provinciais que recentemente passei, tem crianças da rua, tem prostituição imensa. Portanto, estas situações todas derivam dessa desestruturação das famílias, da incapacidade social que as famílias o indivíduo não tem, as famílias não têm, e tem, por último, o Estado que não consegue proteger ou criar condições protetoras para que este tipo de fatores de risco não afetem. Quanto mais difícil a vida é, escassas são oportunidades de emprego. Para tentei, muitas vezes, tanto que fiquei cansado mesmo. Acabei não conseguindo, né? Até agora, teve um amigo, aliás, aqui no Maputo Shopping, que me convidou, até disse, para procurar lá material num balde, um pano para lavar carro, não sei o que. Talvez ali pode aparecer uma outra coisa para fazer, enquanto não, vamos estar na manter ali. Porque para essa vida de catar latas é só para nós não roubarmos, mas isso aqui não traz nenhuma vantagem, não traz nada. É só para não te olharem mal com as pessoas, dizerem ladrão, porque por exemplo, ontem, foi antes de ontem, domingo, né? Sim. Passei de uma rua que tinha uma festa ali, acho que eram brancos, uma coisa assim. Eu a passar com um saco mesmo, ele todo cheio, olhou a caminhar devagar, tchan. Paro ali para descansar um bocado, ao lado de um carro mesmo. Vê um segurança ali, para você quer roubar aqui, não sei o que é, mas por que dizes isso aí? Você tem um saco, estou aqui, estou a apanar, por que tu pensas que eu quero roubar? Ele, não, é vosso hábito, vocês que vivem na rua, vocês são ladrões, não prestam, não sei. Isso aqui é uma maneira de vocês mafiarem com ele, roubam, metem as coisas ali. Eu não nego que tem certas pessoas que fazem, mas isso ali não é uma coisa que ele devia sair para ali a publicar, parece que todos nós somos assim. Tem certas pessoas que fazem, porque nesse nosso mundo aqui tem todo tipo de pessoa, tem aquele que é bom, que é mau. Salve Timóteo sonha em voltar para o convívio familiar, mas justifica a morte do seu pai como barreira desta pretensão, pois dele dependia economicamente. Salve não tem onde viver e aconselha os jovens a não abandonarem o convívio das suas famílias. O sonho era voltar para casa ainda um dia desses, terminar a escola e começar a trabalhar. Esse era o meu grande sonho. Eu era só dar força para que voltem para casa e para que as famílias também não deixem as pessoas, porque muitas das vezes o que estraga uma pessoa, ele ter muitas discussões em casa, ele quando sai para fora recebe agitações de amigos, deixa lá, não sei o que. Ele também quando volta para casa, já para vir tentar conversar às vezes com a família ou o quê, porque não são todos amigos que aconselham coisas más.
Quando chega em casa, já pode chegar lá em casa, apanhar outro barulho. Você não fez isso, não fez aquilo, não sei o que. Cria muita discussão mesmo. Por exemplo, mesmo eu já tive muitas discussões com meu pai de verdade, antes dele não estar mais conosco. Viver na rua é fácil? Não, não é fácil. Você na rua tudo faz mal. Come mal, dorme mal, anda mal, tudo faz-se de qualquer maneira. Na rua não tem nada que é de bom mesmo. Sim, de certeza as pessoas te olham como se você fosse um marginal. Eles consideram-me um marginal. Me faltam respeito, me ofendem. São coisas que durante o tempo você acaba acostumando. Gostando como não tem como. É o que a sociedade diz, é o que a sociedade acha. Então, é só lamentável. Que esta reportagem seja instrumento de educação e reflexão social. Até domingo que vem, com mais um retrato social aqui na grande reportagem. Boa noite.